O livro é bastante simples quando ele trata desse tema. É curioso, se vocês tiverem a paciência de ler, vocês vão compreender. Nós temos uma classificação e hierarquização da cultura, que é uma visão etnocêntrica de que a cultura erudita, a cultura do estudo, da universidade, da academia, ela é mais importante do que a cultura popular. Essa classificação e hierarquização, ela infelizmente é uma realidade, né, nos comportamentos sociais. E isso é uma coisa muito forte que muita gente nem percebe como acontece essa desqualificação. Né? Nós vamos ter, por exemplo, a ciranda, o caboclinho, o frevo, as quadrilhas, são comportamentos culturais populares. Né? O carnaval, o samba, os desfiles, são comportamentos populares. E parte da nossa estrutura social, grupos da nossa sociedade, ainda qualificam essa cultura popular como inferior à cultura do teatro, à cultura da ópera, à cultura mais como é que se chama? Da música, do balé, né? Mais erudito. Classifica o erudito como mais importante do que o popular, quando na verdade nós temos aí uma diversidade, né? Nós vamos ter dois tipos que não deveriam ser hierarquizados. A indústria cultural, que é a nossa realidade atual, por conta da economia capitalista, por conta da multiplicação dos comportamentos, por conta da fabricação em massa de objetos, produtos, roupas, instrumentos. Isso gera comportamentos que são, de certa forma, adestrados. Né? Nós somos induzidos a comprar e a consumir a partir dessa indústria cultural e dos meios de comunicação. É uma curiosidade bem interessante, por exemplo, uma artista especificamente X, ela passa a usar um vestimento específico de uma loja que ela bota o nome dela, quando ela faz um clipe da música dela usando essa vestimenta. Ela vai gerar que aquela população que tem ela como ídolo vai acabar procurando repetir esse comportamento dela, né? A roupa, o modo de agir, o modo de se comunicar. Isso tem afetado os nossos comportamentos, o comportamento social, de uma forma geral, desde a criação propriamente da TV. Né? Óbvio que agora com o evento da internet e da cybercultura, nós vamos ter muito isso muito mais forte. Né? Os meios de comunicação em massa acabam provocando um comportamento repetido, um comportamento de reprodução com muito mais facilidade. Então, nós temos aí colocado em xeque a ideia de cultura, que é uma produção coletiva e que é diferenciada, porque cada população tem essa sua produção cultural histórica. A ideologia, que é a ideia de que o que seria o ideal, que é imposto, que é colocado, né? Quando nós vemos a nossa cultura como mais importante que a do outro, nós estamos aí colocando a ideologia de que nós somos superiores. E a identidade cultural, que é a grande a grande dificuldade hoje para a sociedade no século XXI. Sendo que nós estamos vivendo numa cultura fisicamente, absorvendo a cybercultura, sofrendo influência ideológica dos nossos comportamentos e causando uma produção de identidade cultural que mistura tudo isso. Né? O século XXI ele tem
tem vindo com essa realidade multifacetada. As novelas brasileiras, por exemplo, que são muito criticadas ou que são muito absorvidas, elas geram muita discussão. As novelas, elas geram a alienação da população, dos próprios problemas, da própria realidade, ou elas geram a conscientização dessa sociedade, dessa estrutura social. Depende do interesse de quem está produzindo a novela, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, novelas que vão fazer divulgação de crimes. Por exemplo, a violência contra a mulher, a violência contra o idoso. E fazer com que a população seja educada e compreenda ideologicamente que isso é incorreto, que isso é um comportamento incorreto. Mas nós vamos também ter, a partir das novelas, a alienação da nossa realidade. Por exemplo, são poucas as novelas que mostram a população pobre realmente como ela é. São poucas as novelas que têm uma representação populacional idêntica à nossa realidade social, né? Com a quantidade de pessoas negras, de pessoas miscigenadas, de pessoas bonitas ou feias, altas ou baixas. Então, a realidade de só pessoas perfeitas, bonitas, e que todo mundo tem alimento no mínimo 3 vezes ao dia, que tem um teto na cabeça, e de que tem uma realidade maravilhosa e mínima, torna a nossa população alienada do que acontece na realidade, né? Se uma novela mostra, por exemplo, uma família que mora no morro e que é tudo perfeito e maravilhoso, vai gerar em todos nós que estamos assistindo a compreensão de que no morro tudo é maravilhoso e perfeito, né? Se uma novela mostrar um privê de casas caras, como se fossem todos educados, como se não houvesse problema nenhum entre eles, como se eles não sofressem dificuldade nenhuma, vai gerar em nós a conscientização de que para quem é rico tudo é perfeito. Quando na realidade não é bem assim que funciona, né? O direito e a promoção da cultura. Hoje nós temos legislação que nos coloca a realidade etnocêntrica, o preconceito à diversidade em xeque, já que o direito defende a existência dessa diversidade cultural e promove essa diversidade cultural. Dêem uma olhada no material, leiam o livro e respondam o formulário.